Oi, Neyara, boa tarde pro pessoal aí de casa também. Olha só, a nossa receita da cesta vitaminada de hoje é aqui direto de Barra Grande, no nosso litoral do Piauí. E quem vai apresentar pra gente é a chefe Deise. Tudo bem, Deise? Tudo bom, Josi? A Deise me apresentou aqui o pão do mar e eu achei tão delicioso e ela disse, Josi, esse pão é mais saudável. Conta pro pessoal aí de casa por que esse pão é mais saudável. Esse pão é mais saudável por conta do fermento natural, que é feito com farinha, água e leveduras selvagens, que são compostas pelo ar e a brisa do mar. Então a brisa do mar ajuda nessa fermentação? Sim, pois elas trazem as leveduras selvagens, fazendo que o nosso fermento ganhe vida. E dá pra gente fazer em casa, né, Deise? Dá sim. Só não vai ter a brisa do mar. Vamos lá, Deise. Vamos lá. Para essa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de água e 10 gramas de sal. E 150 gramas de fermento natural. O fermento natural já passou por um processo de fermentação, pois tiramos 30 gramas de fermento, 60 de água e 90 de farinha. Então, ele triplicou de tamanho e está aqui para a gente fazer o nosso pão. Vamos precisar de 150 gramas dele. A gente vai precisar diluir um pouco esse fermento para misturar com a farinha. Vai colocando água aos poucos e misturando bem. E agora a gente vai adicionar a farinha de trigo. Vamos colocar o fermento natural com a água. E misturar até ficar uma massa homogênea. E agora, mão na massa. Então, deixamos o sal por último, porque se a gente coloca ele com fermento, ele pode atrapalhar na nossa fermentação. Então, vamos colocar o sal. E o ponto da massa é esse aqui. É uma massa, vai para a geladeira por 1 hora. Vai ficar lá, depois de 1 hora vamos começar a sessão de dobras, que são 4 dobras com intervalo de 30 minutos. Vamos começar as dobras. Nós vamos precisar de um pouquinho de água em um bowl. Para que essa água, Deise? Para a gente molhar as pontas do dedo para ajudar a manusear a massa. Então a gente vai aqui, ó, na ponta dos dedos, vai pegar a pontinha da massa e levantar. Vai de novo na água, puxa lá de baixo, levanta. Faz esse processo 4 vezes, com intervalos de 30 em 30 minutos. Agora aqui a gente vai deixar descansar por mais 30 minutos. Cada intervalo a gente coloca na geladeira. Quando marca 30 minutos no seu relógio, volta e faz o mesmo processo de dobras. Depois que terminamos o processo das 4 dobras, vamos para um processo chamado modelagem, que a gente vai modelar o pão. A gente vai precisar de farinha de trigo, um pouquinho, da massa e da pancada. Vai pegar um pouquinho de farinha, colocar aqui em cima, só para não grudar na mesa. Vamos pegar as pontinhas e ir para o meio. Puxa, dá uma apertadinha, puxa, dá uma apertadinha. E agora você vem na pontinha que sobrou e faz isso aqui, ó. Então aqui você virou ele, ó, e vai fazendo assim, nos cantinhos, até ficar uma bolinha. E vou fazer mais uma dobra aqui e mais uma aqui. Isso aqui se chama costura. A gente vai costurar o pão. Você puxa de um lado e puxa de outro. Puxa de um lado e puxa de outro. Tá a nossa massa pronta para ir para o cesto de fermentação. Então você vai precisar de um cestinho com um paninho. E eu tenho aqui também farinha de arroz. Com muito cuidado, vem aqui e coloca no nosso cestinho de fermentação. Esse pão agora vai para a geladeira fermentar por 24 horas e você precisa cobrir ele ou com plástico filme ou com paninho úmido. Se você não tiver essa panela, você pode assar em uma panela de ferro com tampa que dê para ir para o forno. Para não grudar, é só colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui no pão, ó, que já tem. Vou colocar um pouquinho aqui na forma só para garantir na panela, tá? Virou, tirou o cestinho. Tirou o paninho, ó. 20 minutinhos com a tampa, 20 minutinhos sem a tampa para dourar.
E agora chegou a hora da mágica e a gente vai apresentar para vocês o pão prontinho. Vocês não têm noção do quanto isso aqui tá cheiroso e tá bonito. Deise, apresenta aí pro pessoal de casa o resultado final. Depois de 40 minutinhos no forno, pão de fermentação natural, pão do mar, saudável e delicioso.